Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura de Apocalipse capítulo 2, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreva o seguinte. Essa é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí e com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Amém, irmãos? Nas últimas semanas, o pastor Joel tem feito uma sequência de mensagens a respeito das 7 igrejas da Ásia. Essa é a terceira igreja. Ele já explicou, já expôs a igreja de Éfeso, de Esmirna, e hoje nós vamos aproveitar essa oportunidade para falar a respeito da igreja que estava na cidade de Pérgamo. Na semana que vem o pastor Joel vai dar sequência e vai falar sobre a igreja de Tiatira. Não perca essa sequência, tem sido abençoador, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite, amém? Amém. Essa semana aconteceu um fato um tanto quanto diferente. Para alguns vai ser engraçado, para outros talvez nojento. A minha esposa e a minha mãe não queriam que eu falasse isso novamente, porque eu falei no culto da manhã, mas faz parte da introdução dessa mensagem. Eu acho que essa semana eu estava com meu filho mais novo, o José, na frente de casa. Ele é do tipo rueiro mesmo, ele gosta de ficar ali na sarjeta, na calçada de casa, e eu estava junto dele ali, e aí o José descobriu um ninho de barata no muro da minha casa. Haviam 2 baratas num buraco muito pequenininho, e eu falei: José, bicho, e aí ele foi para cima do bicho, ele, bicho. O João estava em casa, lá dentro, ele ouviu o bicho, foi correndo lá para fora para ver, com curiosidade, a Amanda também. Só que o João puxou para a Amanda, ele ficou com medo das baratas. O José já não teve muito medo, não. Eu peguei um veneno, irmãos, como a maioria das pessoas faria, e eu comecei a jogar veneno dentro desse orifício ali no muro. Irmãos, eu não sei de onde que saiu tanta barata na minha vida. Começou a sair barata, e sair, foi entrando na casa do vizinho, na minha casa, e a Amanda gritando, e eu pisando, e as crianças com medo. Falei: Jesus, de onde que está vindo tanta barata assim? E sabe, é um animal, é um inseto sutil, silencioso, normalmente você não percebe a chegada desse animal. Quando eu vi, já tinha uma infestação de barata. Isso me fez lembrar quando eu era criança, eu tinha uns 5, 6 anos de idade, e na minha casa, a casa dos meus pais, compartilhava quintal com a casa da minha avó. Eu não sei o que houve em casa nesse dia, e começou a aparecer muita barata. E aí quando a gente foi sair de casa para vir para a igreja, o meu pai colocou um veneno bem forte lá em casa. Quando a gente voltou da igreja, irmãos, parecia uma cena de terror. Barata para todo lado. A gente começou a tirar com vassoura e pá. A gente encheu um pacote de arroz de 5 quilos de barata. Depois a minha mãe passou na farinha, fritou no óleo quente. Não, tô brincando, isso aí é conversa fiada. Nesse dia, a nossa prima, a Kátia, ela está aqui presente hoje, ela foi posar em casa.
Quando ela chegou, que abriu a porta, viu aquela cena, falou: meu Deus do céu, não vou dormir aqui, nunca mais na minha vida. Onde já se viu esse monte? Gente, é muita barata. Não sei se teve manutenção no esgoto, eu não sei o que houve ali. Mas foi mas muita barata mesmo. Um tempo depois, muito tempo depois, na verdade, eu já estava casado, acho que tinha muito tempo, uns 25 anos depois. Eu casado, meu pai foi fazer uma pequena reforma em casa, ele recebeu areia na calçada de casa, e tem uma caixa de esgoto na calçada. Então ele pôs uma lona sobre a caixa, e pôs a areia sobre a lona. Então fechou todo o acesso daquela caixa, tanto as entradas quanto as saídas. Havia vários orifícios ali e haviam baratas. Depois que ele usou toda a areia, que ele tirou a lona, irmãos, as baratas começaram a sair para a rua, mas muita barata. Ele abriu a caixa e começou a matar, e tinha gente passando na rua. Alguns começaram a matar, outros queriam bater no meu pai, achando que era culpa do meu pai. Alguns subiram na árvore. Imagina se você está passando e você vê essa infestação de barata. Curiosamente, a Cátia está passando na frente de casa nesse horário. Aí ela perguntou para o meu pai, depois que matou todas as baratas, falou: ô tio, por que tem tanta barata na casa do senhor? Ainda bem que ela não passou na frente de casa essa semana, porque senão ela ia achar que é uma coisa de família. Tava um monte de barata saindo, ela fala: meu Deus, é pai, filho, todo mundo está com barata em casa. Eu estou contando essa experiência para vocês, alguns já estão com nojo, né? Já estão imaginando alguma barata no corpo aí. A barata é um animal, é uma praga. Ela costuma acessar ambientes assim e a gente não percebe a chegada desse inseto. Muitas vezes quando a gente vê, já tem uma infestação. Hoje o presbítero Pedro, ele compartilhou que no local onde ele trabalha tem que ser feita a dedetização. Esse animal adulto, ele consegue colocar 17 a 20 ovos por semana. Ele se prolifera muito rapidamente. E eles têm que ficar num ciclo de dedetização para conseguir eliminar esse inseto. Nós estamos falando sobre igrejas. E a igreja em Pérgamo, ela, em um determinado momento, doutrinas falsas entraram de forma sedutora no interior da igreja, sem as pessoas perceberem, sem os líderes perceberem, quando de repente o próprio Jesus comunica à igreja. Eu sei que no meio então nessa noite nós vamos investir um tempo para falar de uma guerra silenciosa. Inicialmente os irmãos da igreja, eles eram perseguidos, como aconteceu em Esmirna, como aconteceu em Éfeso. Pérgamo aconteceu algo semelhante. As pessoas foram perseguidas. É interessante que quando Jesus eu sei que o lugar onde vocês estão há o trono de Satanás. O trono de Satanás está aí onde vocês estão estabelecidos. Depois ele diz: aonde minha fiel testemunha morreu, Satanás mora. Veja só que interessante o diagnóstico de Jesus. Em Pérgamo havia muita religiosidade pagã. As pessoas eram muito religiosas. Havia um templo muito grande dedicado a Zeus, que era a principal divindade do mundo grego. Ele era considerado como o Deus maior, o Deus criador. Pérgamo ficava no alto de uma montanha, diferente de Éfeso e Esmirna. Éfeso e Esmirna tinham portos, eram próximos de rios, de mares. Pérgamo não, Pérgamo estava no alto de uma montanha. As pessoas costumavam queimar incenso a Zeus todos os dias. Era possível ver esse incenso queimado a longas distâncias. Todos os dias as pessoas queimavam incenso a Zeus. Além de Zeus, havia um outro templo em Pérgamo para uma divindade chamada Esculápio. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse Deus, mas Deus com D minúsculo, mas provavelmente você já viu esse símbolo. O Deus Esculápio, ele era considerado como o Deus da cura. Você já viu em clínicas médicas, até no jaleco do médico, algumas universidades usam um símbolo que é uma estaca e uma serpente sobre a estaca.
Pois é, o deus Esculápio, ele tinha uma forma de serpente. E ele era reverenciado porque ele costumava, de acordo com a crença deles, curar as pessoas. Pérgamo tinha uma universidade, uma escola de medicina. E as pessoas ali em Pérgamo costumavam misturar a ciência, a medicina com crendices, simpatia, feitiçaria. Toda a cura, todo tratamento com sucesso que era realizado em Pérgamo era dedicado a esse deus chamado Esculápio. Além de Esculápio, além de Zeus, havia também um templo dedicado ao imperador. Essa é a primeira vez que um homem vivo ordenou que ele fosse adorado. E o templo foi construído justamente nessa cidade. Haviam cultos direcionados a um ser humano, neste lugar em Pérgamo. As pessoas adoravam o imperador. É claro que a igreja se opunha a isso. Os cristãos não estavam dispostos a adorar a outra divindade, a outra pessoa, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. É interessante, irmãos, quando Jesus dá o diagnóstico de Pérgamo, ele diz: aí onde vocês estão, está o trono de Satanás. Onde vocês estão, Satanás habita, ele mora aí. Implantar uma igreja, você iria escolher um local em que o diagnóstico é esse, de que Satanás habita naquele local? Se você for comprar uma casa e você chega no corretor, qual é o condomínio, o bairro que nós vamos comprar? Chama Demonolândia. O Satanás mora, ele é o dono dali, ele habita, ele tem um trono. Você iria escolher uma casa? Jesus estabeleceu a sua igreja neste local de caos. A gente está olhando até com censura, falando, não faz muito sentido. Mas dá uma olhadinha para a sua família. Como eram seus familiares, avós, pais, como era você às vezes? Muitos envolvidos com crendices. Alguns falam, a minha família é família de louco, todo mundo maluco. Pois é, no meio dessa loucura, das crendices, da idolatria, da feitiçaria, Deus chama pessoas para ser sal e luz no meio dessa geração corrompida. Em Pérgamo, onde Satanás habitava, Deus estabeleceu uma igreja para fazer a diferença, para ser diferente, para não se corromper, para não se vender, para ser luz naquele local. A minha família, ninguém era cristão, ninguém temia o Senhor. Minha avó se converteu, já tinha uma certa idade. Ela costumava receber guias, espíritos na casa dela. As pessoas frequentavam a casa da minha avó, ela fazia tratamentos espirituais, de cura, de orientação. Quando a criança virava o bucho, vocês já ouviram falar disso? Pois é, as pessoas iam lá em casa. Meu pai se converteu, minha mãe se converteu, minha avó se converteu, meu tio se converteu, minha tia se converteu. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por isso. No local onde Satanás habita, o Senhor costuma chamar pessoas para fazer a diferença. É interessante, irmãos, Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca do mundo. O rei de Pérgamo, ele queria tornar aquela biblioteca a mais importante, a mais relevante do mundo daquela época. Então ele contratou o bibliotecário de Antioquia. Esse bibliotecário era muito importante, ele era conhecedor, mas o rei de Pérgamo conseguiu um conflito muito grande com o rei do Egito. O Egito fornecia uma matéria-prima que havia no Nilo para fazer o papiro. Era um junco, é uma espécie de um arbusto na beira do Nilo. Papiro é uma folha seca, que é um antigo papel, mas de grosso modo era isso, as pessoas usavam para escrever. Então, se ele queria melhorar a biblioteca dele, ele contratou um bibliotecário, mas veja só o problema. O rei do Egito não gostou e parou de fornecer essa matéria-prima. É nesse momento que eles conseguem desenvolver uma tecnologia
e eles passam a usar o couro tratado, raspado, e eles desenvolvem o pergaminho. Olha só, Pérgamo desenvolveu o pergaminho, daí a origem do nome. Nessa biblioteca haviam 200.000 pergaminhos. Gente, pergaminho é um rolo grande de couro. Você já imaginou o tamanho dessa biblioteca? Eles valorizavam muito o conhecimento. Essa cidade era densamente frequentada por turistas que vinham atrás de cura, que vinham atrás de conhecimento. Muitos vinham estudar, muitos vinham em rituais de procissão para adorar esses deuses. E neste momento o Senhor estabelece a sua igreja e os cristãos passam a ser perseguidos nessa cidade. O interessante é que, se a gente observar, Zeus apontava para o Deus Criador que está acima de tudo. É como se fosse alguém, uma divindade que zomba. O Esculápio é o Deus da cura e que concedia dons aos médicos para curar. É como se zombasse do Espírito Santo. E o templo ao imperador, a um ser humano, o imperador se dizia ser filho de Deus. E nós sabemos que o único e verdadeiro Filho de Deus, o primogênito, unigênito, é Jesus Cristo. Então, dessa forma, havia uma espécie de uma zombaria, uma afronta à trindade que os cristãos acreditavam desde o primeiro século. Nesse momento, a gente vê que Jesus diz: olha, vocês têm sido fiéis, mesmo diante dessa perseguição. O pastor da igreja foi morto. Jesus chama ele de testemunha fiel. Antipas, ele foi morto de uma forma brutal. Colocaram ele dentro de um bezerro de bronze, colocaram no interior do bezerro água, óleo, e aqueceram aquele bezerro de ouro. Ele morreu sufocado, cozido, não dá nem para explicar a forma que ele morreu, mas causou muito impacto nas pessoas, nos cristãos principalmente. Eles agiam dessa forma justamente para, de alguma forma, afrontar os cristãos, impedir o desenvolvimento dos cristãos. Mas a Bíblia diz que mesmo na iminência da morte, eles permaneciam fiéis. É interessante que, se você olhar para a sua vida, muitos em alguns momentos são perseguidos, não na mesma proporção que esses irmãos, porque eu não conheço nenhum irmão aqui que enfrentou perigo de morte por ser cristão. Mas muitos de vocês perderam amigos. Quando estava na festa, no mundo, e bebia, as pessoas estavam com você e te abraçavam, e chamavam você de irmão. E a partir do momento que você mudou um pouquinho a conversa, e você mudou seu procedimento, as pessoas pararam de falar com você, passaram a te rejeitar, não quiseram mais estar com você. O interessante é que essa igreja permaneceu fiel mesmo diante dessa perseguição. Quando Satanás percebeu que, perseguindo a igreja, ele não iria conseguir abater a igreja, parar com o progresso da igreja, ele muda a estratégia. E ele entra de uma forma sutil no interior da igreja. Ao invés de perseguir, ele passa a seduzir a igreja. A igreja não foi para a apostasia, ela foi para o ecumenismo, para o sincretismo. Começou a misturar as crendices que haviam em Pérgamo. Falsas doutrinas entraram dentro da igreja. O problema não era mais a perseguição. O problema agora era o que estava dentro, no interior da igreja. Veja o versículo em Amós, capítulo 5, versículo 19. Você que fez Veredas Antigas esse fim de semana, deve ter ouvido esse texto lá no Veredas. Amós 5,19. Será como um homem que foge de um leão e dá de cara com um urso. Imagina você fugindo de um leão, e aí você dá de cara com um urso. Ambos animais predadores, fortes, rugem. Um tapa de um urso, uma mordida de um leão, é capaz de destroçar o corpo de um ser humano, matar um ser humano. Então tem um homem fugindo de um leão e de um urso. Continuação do versículo. Ou como alguém que entra em casa, encosta a mão na parede e é picado por uma cobra. Então agora nós temos outro predador, diferente. Não é tão forte
como um leão e um urso. Não apresenta inicialmente tantos danos, mas a picada, o veneno de uma víbora entra na circulação do sangue. Pode causar muitas vezes a retirada do membro, pode causar a morte daquele que foi picado. Então veja o que Amós está dizendo. Alguns estão combatendo maus de fora, que é forte, que é poderoso, mas é externo. Outros é interno. É dentro da igreja, é dentro do coração, é na mente das pessoas. Quais eram as falsas doutrinas que de uma forma sutil, sorrateira, acessou a igreja? A comparação que fazemos é exatamente a sedução que a serpente fez com Eva. Depois Eva transmite isso para o seu marido Adão. Não foi usado um leão, nem um urso. Ela não foi forçada, ela não ficou com medo. Ela foi seduzida. Ela foi estimulada a pecar. Percebe a diferença? O que havia na igreja de Pérgamo, nesse momento, não era mais perseguição. Agora há, no meio deles, falsas doutrinas. A primeira falsa doutrina que Jesus combate é a doutrina de Balaão. Balaão é um personagem enigmático do Antigo Testamento. Ele não faz parte do povo de Deus, ele não é hebreu. Mas ele é chamado de profeta. É interessante que, não fazendo parte do povo hebreu, ele tinha sim relacionamento com Deus, ele falava com Deus. Muitas coisas que Balaão disse, muitas coisas que ele profetizou, aconteceram. Muitas coisas que ele falou, em forma de profecia, a gente usa em campanha na igreja. Eu vou citar alguns versículos rapidamente aqui, você vai lembrar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não cumpriria? Falaria ele, não velaria pela sua palavra? Sabe quem falou isso? Balaão. O profeta que aceitou dinheiro para amaldiçoar o povo de Israel. Como posso eu amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoou? Balaão disse isso. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Balaão disse isso. Contra Israel não vale praga nem encantamento. Balaão disse isso. Gente, se Balaão abre uma igreja hoje, vira pastor, um monte de gente vai para a igreja desse homem, porque parece que ele está falando tudo que diz respeito à vontade de Deus. Só que dá uma olhadinha para a vida dele, ele aceita dinheiro, propina, para ir amaldiçoar o povo de Deus. É Deus que inverte as palavras na boca dele. Muito cuidado com aquilo que você vê na internet. Cuidado com aquilo que você segue, com aquilo que você ouve. Tem um monte de cristão que está ouvindo heresia. Às vezes é camuflado, parece que está falando de Deus. Parece que está falando a verdade. Mas no fundo tem uma mentira incutida, que diminui a divindade de Jesus, diminui a autoridade do Espírito Santo. Não considerar Jesus único e suficiente para a salvação, você pode perder a salvação, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A salvação é por intermédio de Jesus. A igreja hoje está sendo bombardeada por falsas doutrinas. Há uma mistura, irmãos. Eu contei eu já falei isso aqui. Nós estávamos num evento da igreja, muitos jovens da região toda. Eu não sei se eram cristãos, se não eram. Eu sei que um foi conversar com o outro, e ao se apresentar, um perguntou para o outro: qual signo você é? Aí o outro falou: gafanhoto. Acho que era gafanhoto o signo, não entendo muito bem. Tem cristão hoje que é orientado pelas estrelas, pelos astros, ao invés de consultar a Jesus, a palavra de Deus. Jesus diz: se vocês não se arrependerem, eu virei contra vocês com uma espada que sai da minha boca, pela palavra. Sabe como combatemos as falsas doutrinas, as heresias? Pelo ensinamento da palavra de Deus. É por isso que você não pode deixar de estar aqui terça-feira.
Você tem que vir aqui ouvir a palavra, você tem que ser ensinado, porque muitas vezes você é bombardeado. Coisas que são sutis, camufladas, escondidas. Vamos ler a história de Balaão rapidamente, só para você ver como foi a relação dele com Deus em um determinado momento. Números 22, 22. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão ia montado na sua jumenta. 2 dos seus empregados o acompanhavam. De repente o anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho. Anjo do Senhor está em A maiúsculo. Anjo do Senhor. Quando está em A maiúsculo, está falando do próprio Deus. É uma aparição de Deus. O anjo do Senhor estava na frente dele para barrar a sua passagem. Deus não queria que ele passasse. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho com a sua espada na mão, olha que interessante, Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo dizendo: eu tenho uma espada afiada dos 2 lados. Aqui para Balaão, ele está com uma espada desembainhada nas mãos. A jumenta viu o anjo. Versículo 23 novamente. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e trouxe de novo para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre 2 plantações de uvas, onde havia um muro de pedra de cada lado, um caminho estreito. Quando a jumenta viu o anjo, ela encostou no muro, apertando o pé do Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Sinceramente, eu acho que nessa situação aqui, acho que até eu ia bater na jumenta. Depois o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo, se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão... Você já imaginou essa situação? Ele batendo na jumenta, batendo, que a jumenta chegou a falar com ele. Imagina a jumenta virando a cabeça assim. Balaão. Olha o que ela diz: o que foi que eu fiz contra você? Por que é que você me bateu 3 vezes? Ela começa a lavar roupa suja com o Balaão. Ele respondeu: foi porque você caçoou de mim. Ele respondeu. Irmão, se a jumenta fala comigo, eu saio correndo imediatamente. Como que eu vou responder? Ele começa a conversar. Você caçoou de mim. Você debochou de mim, jumenta. Se tivesse uma espada na mão, eu mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão. É uma conversa que tem um homem e uma jumenta. Por acaso eu não sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida? Será que eu tenho o costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo, que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. A jumenta viu o anjo, e o tal profeta não viu. Quem que Deus vai ter que usar para falar com você? O que ele vai ter que usar? Que situação ele vai ter que preparar? Às vezes surpreendente, às vezes um animal. O que ele vai ter que fazer para você entender que é Deus agindo, Deus trabalhando, Deus fazendo, Deus desfazendo? Quantas vezes a gente fica cego sem entender? Ah, Senhor, a jumenta não estava indo de jeito nenhum, e ele batendo na jumenta, achando ruim. Havia um anjo ali pronto para matar ele. Vocês entendem? De repente tem situação da sua vida que está acontecendo, Deus está te livrando, irmão. E aí você está nervoso, brigando, briga com a esposa, quer brigar até com o carro, briga com todo mundo. Quantas vezes, irmãos, a gente se irrita, a gente trata mal as pessoas porque alguma coisa foge do nosso controle, foge do jeito que a gente planejou. Eu queria sair tal hora para a viagem. Nossa, minha esposa não colocou as malas ainda, não fez isso. Aí começa a brigar, e aí já estraga a viagem.
Ah, você vai ficar falando e aquela confusão. Um segundo, 1 minuto de diferença, Deus está livrando você, mudando a rota. E às vezes somos cegos, da mesma forma que Balaão estava cego. Balaão chegou diante do monte várias vezes, ele tentou amaldiçoar Israel, ele não conseguiu, Deus não permitiu, porque ele mesmo disse: contra Israel não vale praga nem encantamento. Tem crente que fica com tanto medo às vezes de olho gordo, disso, daquilo, de simpatia, de não sei o quê. Contra Israel não vale praga nem encantamento. O que Balaão instruiu a Balaque a fazer? Você tem que fazer o povo de Deus pecar. Se eles pecarem, aí você vai conseguir uma brecha. O Deus deles mesmo irá puni-los. Olha só. Sabe quando que algo espiritual pode atingir a sua vida, a sua família? Quando você pecar. Quando você decide viver distante de Deus, você abre uma brecha, uma autorização, uma legalidade a espíritos agirem na sua vida. Balaão instruiu, e sabe o que eles fizeram? Trouxeram um monte de mulher bonita, moabita. E imediatamente o povo de Deus, os homens, começaram a ter relações com as mulheres. Começaram a pecar. Muitas pessoas morreram durante esses dias. Houve uma praga em Israel. Perceba, desobedeceram à vontade de Deus. Não só isso, as mulheres serviam a deuses estranhos. Era uma imoralidade sexual se relacionar com elas, fora do casamento. Segundo, as mulheres ensinaram os homens a servir deuses falsos. Eles fizeram rituais a deuses pagãos e comeram alimentos sacrificados a esses ídolos. Por isso que a Bíblia, Jesus está dizendo à igreja em Pérgamo: alguns de vocês seguem a doutrina de Balaão, se vendem por dinheiro, comem comida sacrificada a ídolos, imoralidade sexual. Além disso, Jesus dá um diagnóstico, ele diz: olha, entre vocês há pessoas que seguem as doutrinas dos nicolaítas. Os nicolaítas acreditavam que o corpo é mau, a carne é má. Tudo que você faz no corpo é natural, é má. O corpo é pecador. Agora, se você é salvo em seu espírito, é o suficiente. É distante do que a gente vê hoje na TV, distante do que você vê no Instagram, no TikTok, nas redes sociais. Há muitas pessoas que pensam assim hoje em dia. Os chamados hipergraça, adeptos dessa hipergraça. Nada do que você fizer vai afastar a sua salvação. É exatamente o que eles ensinavam. Eles costumavam, através dos seus ensinos, eles costumavam a trazer pessoas leigas por seus ensinamentos. Existe uma vertente que acredita que os nicolaítas foram fundados por um homem chamado Nicolau. Entre os 7 diáconos da igreja primitiva, primeiro Estevão é o mais relevante, Filipe o evangelista, e Nicolau. A descrição do diácono é que ele tem que ser marido de uma só mulher. Nicolau, de acordo com a tradição, uma linha acredita nisso, ele se apaixonou por uma mulher que não era dele. Ele queria se casar com essa mulher. Então ele passa a ensinar as pessoas que tudo que você fizer na carne, no corpo, não interfere na sua salvação. Sabe o que eu fico admirado, irmãos? Os apóstolos estavam morrendo para levar a mensagem genuína, verdadeira. Pérgamo estava a quilômetros de distância de Jerusalém. Haviam pessoas que também estavam disponíveis a morrer por uma mentira. Eles ensinavam uma heresia, uma doutrina falsa, e eles tinham chegado em Pérgamo. Veja que surpreendente. Muito cuidado com aquilo que está em seu coração, em seus ouvidos. O que você ouve, o que você segue. Você precisa ter um filtro espiritual. Se você não consegue filtrar, se você tem contato com o pastor, com algum presbítero, envia para ele. Pergunta para ele: o que você acha disso daqui? E ele vai te explicar, ele vai te orientar. Cuidado, porque da mesma forma que uma praga pode acessar a sua casa sem você perceber, você pode estar sendo enganado. E quando você perceber, pode ser que seja tarde demais.
e você já esteja muito distante de Jesus, Jesus diz à igreja: arrependa-se, arrependa-se, senão virei contra vocês com a espada que sai da minha boca. É uma espada afiada dos dois lados. A palavra de Deus, ela é afiada dos dois lados. Ela fala comigo, eu sou o pregador, fala com vocês, os ouvintes. Pessoas vão ouvir essa transmissão daqui a muitos dias, meses talvez, e o Espírito Santo é capaz de falar com essas pessoas. Eu ouço mensagens da década de 80, de 90, e ainda fala comigo. É uma espada afiada que vai no interior do coração. Nós temos sempre que ouvir a palavra do Senhor Deus, pregada, servida, ministrada com alguém que teme ao Senhor Jesus. Balaão falava muitas vezes a verdade, mas ele não tinha compromisso com Deus, ele não tinha relacionamento com Deus, ele se vendeu, ele trocou ao Deus genuíno por causa de dinheiro. Por último, a Bíblia diz o que Jesus garantia aos que vencerem. Eu gostaria que a equipe de louvor viesse aqui na frente, só para parecer que a gente já está terminando. Jesus diz: ao que vencer será dado o direito de comer do maná escondido. Já imaginou, irmãos, poder comer dessa comida, desse alimento espiritual que está escondido? Havia maná no interior da arca, que simbolizava a presença de Deus. Quando o povo teve fome, Deus fez comida cair do céu. Quem rejeitasse a comida sacrificada a ídolos, tinha o direito de comer do maná escondido. Alguns de vocês talvez estão fracos, doentes. Nessa noite vai ser servido um alimento espiritual aqui para vocês, para todos nós. E muitos sairão daqui fortalecidos, muito diferentes da forma que entraram aqui hoje. Ao que vencer, será dada uma pedra branca, com um novo nome, conhecido apenas por aquele que possui a pedra. Em Pérgamo havia muitos julgamentos, havia um fórum, juízes. Quando uma pessoa era considerada culpada, em Pérgamo, eles davam uma pedra escurecida, suja, simbolizava que aquela pessoa era culpada. Agora, quando aquela pessoa era inocentada das suas acusações, era dado a essa pessoa uma pedra branca. Quando ela ia em determinados locais e alguém a acusasse de alguma coisa, ele mostrava aquela pedra como se fosse um comprovante: eu sou inocente, eu não tenho culpa alguma. Jesus está dizendo: ao que vencer será dado uma pedra branca, com um novo nome, uma nova identidade. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim, versículo 13: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. Versículo 14, não é só perdão, e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Você tinha uma dívida, sabe, um boleto de um valor impagável, de milhões, estava dado nas suas mãos, com o seu nome. Jesus pagou a dívida, anulou e pregou esse boleto impagável na cruz do Calvário. Olha o versículo 15. Foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Jesus perdoou você, irmão. Jesus perdoou você, irmã. Quando o diabo viesse apresentar você fazendo acusações, mostra para ele esse certificado: eu sou inocente, porque a minha dívida, a minha culpa foi colocada sobre Jesus, e ele pregou na cruz do Calvário.
Se coloque em pé nesse instante. Nós vamos cantar ao Senhor. Nós vamos cantar digno ao Senhor. E na sequência nós vamos orar. Por favor, são mais alguns minutos apenas, é pouco tempo. Nós vamos investir um tempo cantando e orando. E eu sei que o Espírito Santo tem mais coisa para fazer. Se você conhece essa canção, cante com seus olhos fechados. Tribute ao Senhor esse louvor. Cante bem forte, bem bonito ao Senhor. Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Te engrandecemos, Senhor Jesus. O Senhor é digno. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou. Erga suas mãos nesse instante. Continue com seus olhos fechados neste momento.
A equipe de louvor estará engrandecendo o nome do Senhor Jesus através dos louvores. Há uma presença maravilhosa aqui em nosso meio. Há uma disposição do nosso Senhor em tocar você, transformar a sua vida. Há um sistema corrompido, Senhor, em nossa geração. Satanás está sentado no seu trono, Senhor. Eu percebo isso em minha cidade, meu estado, na minha nação. Eu percebo isso em minha geração, Senhor. Eu sou grato a Ti, porque no meio dessa geração imunda, o Senhor chamou pessoas para ser luz, para ser sal. Alguns estão, Senhor, sujos, carregando pecados, transgressões. Lava-nos, Senhor, lava-nos nesse instante. Sopra, Espírito Santo de Deus, sopra o Teu vento. Vem com a Tua chuva, com a Tua água. Rios de água viva fluirão. Lava, Senhor, as vestes desse irmão, dessa irmã. Alguns estão sendo perseguidos, Senhor, no trabalho, na faculdade, perseguidos na família, Senhor. Quantos são expulsos de casa porque temem ao Senhor Jesus Cristo? Outros têm que viver, Senhor, na mesma casa, debaixo do mesmo teto, com o desprezo, com o desdém de outros familiares. Fortaleça esse irmão, Senhor. Fortaleça essa irmã agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguns estão atraídos pelo mundo novamente, como se o mundo tivesse algo a oferecer. Maior é o que está conosco, maior é o que está em nós. Anulamos a ação do nosso adversário em nome de Jesus Cristo. Abençoamos as famílias dessa igreja, abençoamos as famílias dos ouvintes, Senhor, dessa palavra, do irmão, da irmã que está acompanhando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus. Traga os maridos, Senhor, traga as esposas, os pais, os filhos. Alguns estão aprisionados, Senhor, cegos, surdos, com a mente aprisionada pelo nosso adversário. Liberta, Senhor, liberta essa pessoa agora. Interceda, irmão, interceda, irmã, pelo seu familiar. Ore pela sua esposa, ore pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos irmãos. Nenhum mal contra nós, nenhum mal contra a nossa família. Chega de tristeza, de dor, de sofrimento. Chega de perseguição dentro de casa. Derrama do Teu amor, Espírito Santo, o Teu amor, da Tua forma tão gentil, tão simpática, irresistível. Declaramos que o Senhor é o Deus dessa cidade. Que o nosso adversário seja destronado em nome do Senhor Jesus. Entronizamos o Senhor Deus Todo-Poderoso neste lugar, nos bairros dessa cidade, nas famílias, nas casas, Senhor. Toda brecha aberta seja fechada agora. Arrependa-se, irmão, arrependa-se, irmã. Perdoa os nossos pecados, Espírito Santo. Jesus, derrama do Teu sangue. Livra-nos agora, livra-nos. O Senhor levou sobre si esse pecado na cruz do Calvário. A dívida que nos era contrária foi pregada na cruz.
Esculápio era considerado o Deus da cura. Jeová Rafa, o Deus que te cura, o Deus que te sara, irmão, irmã. Chega de doença, chega de dor. Chega de sofrimento. Chega de movimento limitado. Chega de exames e mais exames. Chega de muitos medicamentos inexplicáveis. O médico não consegue explicar. Jesus Cristo de Nazaré te sara. O Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o Deus da cura. Debaixei. Há um banquete espiritual sendo servido nessa noite. Participe dele. Preparas uma mesa, Senhor, à vista dos meus inimigos. O meu cálice faz transbordar. Tu me honras, Senhor, ungindo a minha cabeça com óleo. Há uma unção nova vindo. Levante as suas mãos neste momento. Nós vamos colocar peso na música. Show da Carabachá. Receba a unção do Espírito Santo de Deus. Receba a unção do Espírito Santo de Deus. Aonde houver uma mão levantada agora, Espírito Santo de Deus, toca com dons, talentos. Fala em línguas. Fala em línguas. E seja batizado com o Espírito Santo. Show! Erga suas mãos, erga suas mãos. A unção nova. Capacitação sobrenatural para vencer, para batalhar, para lutar, para interceder, para evangelizar. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja cheio. Tu és digno, Senhor. Cante bem forte ao Senhor Jesus. Ele está recebendo. Tu és soberano. Tu és digno da nossa adoração. Seja honrado em nosso meio. Tu és digno, Senhor. A igreja continua orando, continua orando. Eu quero fazer um convite rápido. Eu não vou demorar. Se você gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré nessa noite, publicamente, diante dessas pessoas, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu vou orar por você. Eu sei que vai parecer que tem um monte de pessoa aqui, que está todo mundo olhando para você. O nosso adversário está mentindo para você. Eu quero dizer para você que se você tiver a coragem de se posicionar aqui, agora, você vai conseguir se posicionar lá fora, lá no mundo. Talvez você esteja pensando, vou esperar alguém ir na minha frente.
sabe, você é o primeiro. Se você quiser entregar sua vida a Jesus Cristo de Nazaré, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pode ser que você já tenha servido a Jesus em algum momento, e aí você queira renovar essa aliança, entregar novamente a sua vida. Por alguma ocasião, alguma situação, você se afastou, e aí hoje você gostaria de renovar isso, entregar novamente a sua vida a Jesus. Você está sentindo um impulso, um calor em seu coração. Você quer fazer, você quer tomar essa decisão. Nós temos uma pessoa aqui na frente. Onde está a segunda pessoa que gostaria de publicamente reconhecer Jesus como Senhor, Salvador da sua vida? Ao que vencer será dado o direito de comer do maná escondido. Ao que vencer será dado o direito de receber uma pedra branca com um novo nome. Deus quer dar uma nova história a você, um novo momento. Há um impulso em meu espírito. Ora, igreja, nesse instante. Há uma guerra acontecendo. Nós vamos orar pela nossa irmã. Tayane, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Nós vamos orar por você. Você está renovando a sua aliança com Jesus Cristo. Estenda suas mãos para cá, igreja. Jesus, o Senhor escolheu a Tayane, Pai. Tudo que foi preparado hoje foi feito. O Senhor estava olhando para ela com olhos de amor. Muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Os pecados da Tayane agora estão sendo perdoados. Escreva o nome dela no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. Estabeleça o processo do novo nascimento. Que o mundo nunca mais consiga atraí-la, Senhor. Nunca mais. Quando o diabo tentar mentir, Senhor, tentar seduzir ela, que ela se lembre deste momento. Que esse amor que ela está sentindo, esse fogo, esse poder, nunca mais se distancie do seu coração. Eu abençoo a vida dela, Senhor, da família dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. O diabo às vezes mente para ela, Senhor, dizendo que ela vai ficar sozinha. E que ela volte a sonhar, Senhor. Que ela volte a sonhar em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebemos a Tayane na família de Jesus Cristo, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Presbítero Gilberto. Glória a Deus, aleluia. Ore comigo neste momento, estenda as suas mãos. Glória a teu nome. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos extremamente gratos, extremamente agradecidos por tudo que o Senhor fez, por todo o teu cuidado, por todo o teu amor, Pai, para com nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, porque essa palavra que foi lançada, Senhor, direto aos nossos corações, ela vai fazer efeito por muitos e muitos tempos. Ela vai martelar durante a semana, ela vai falar, Senhor, ela vai incomodar, porque o teu evangelho é isso, Pai, é confronto, ó Deus.
Senhor, nós cremos, Senhor, que essa palavra, Senhor, lançada hoje vai gerar frutos, e muitos frutos. Senhor, abençoa, Senhor, nossas vidas, abençoa cada família aqui representada, abençoa os teus filhos, abençoa, Senhor, a nossa semana, ó Pai. Senhor, profetiza ou libera uma palavra, Senhor, sobre a semana dos teus filhos, que seja uma semana repleta de bênçãos, de realizações e de novidades. Que o Senhor venha nos surpreender, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com a tua igreja hoje e para todo sempre. E todos dizem: glória a Deus, eu vivo, eu estou vivendo. Glória a Deus. Vá abençoado para a sua casa. Uma ótima semana em Cristo Jesus. Glória a Deus.